Mas a vida de Paulo, ela foi muito dinâmica. Ele teve alguns momentos, apedrejamento em algumas cidades, prisão lá em Filipos, mas era assim algumas vezes um dia, 2 dias, alguns momentos. E chegou um momento em que os judeus, não somente os cristãos, mas os judeus que estavam em Jerusalém, e estavam com muitas dificuldades por causa de uma fome, a agricultura não deu suficiente, então houve uma grande pobreza, tudo foi afetado. E Paulo, então, como estava trabalhando entre as igrejas da Ásia, lá em Filipos, lá em Corinto, ele, juntamente com esses gentios que não eram judeus, quando sabem dessa necessidade, ele começa a ir de igreja em igreja e começa a orientar as igrejas que estavam dispostas a levantar uma oferta para ele levar lá para Jerusalém. E ele se dispôs a fazer isso. Então, no final da terceira viagem, Paulo, então, passa quase direto. Alguns irmãos queriam que ele tivesse mais um tempo ali, mas ele tinha uma vontade tão grande de levar esses recursos para ajudar os irmãos judeus, e eu creio que não somente judeus cristãos, mas os familiares dessas pessoas que muitas vezes não eram cristãos. E quando ele chega até esse momento, ele tinha controle da sua vida. Ele fugia, ele ia para cá, ele percebia quando pessoas queriam fazer alguma armadilha, então ele ia por terra ou ia por mar, mandava os seus companheiros ir para o outro caminho. Então Paulo estava sob o controle da situação. Quando ele chega em Jerusalém, há alguns boatos, ele tenta fazer alguns votos, assim, sugeriam que ele fizesse alguns votos, que ele cortasse o seu cabelo, pagasse para 4 judeus lá, irmãos, cumprirem também os seus votos, que eram pessoas pobres. E nessa tentativa, e nesse momento que ele fez isso, trouxe a oferta, provou que não era contra a nação de Israel, provou que não era contra o templo, contra as leis, contra o povo, fez os seus votos religiosos normais, dos costumes judaicos. Aí a situação dele começou a sair do controle. Ele perdeu quase que a autonomia, a sua liberdade. Então os judeus querem matar, mas aí Cláudio Lísias pega Paulo, coloca na prisão, vai açoitar Paulo, mas descobre que ele é cidadão romano. Então dali para frente Paulo passa a ser conduzido e jogado para lá e para cá. Então ele é colocado numa prisão. Depois se descobre que ele tem alguns judeus querendo fazer uma armadilha para matar. Então Cláudio Lísias leva ele para Cesareia, lá ele é colocado numa prisão, 2 anos e pouquinho, lá em Cesareia. Depois, Festo não sabia o que fazer com Paulo, não tinha culpa, queria libertar, mas se libertasse, os judeus iam matar. Então, Paulo percebe a situação e apela para César. Aí, então, ele vai fazer uma viagem. Então, já 2 anos e meio, mais ou menos, sem controle da sua vida. Colocado ali na prisão em Jerusalém, colocado na prisão em Cesareia, colocado dentro do navio. E chega a um ponto deles mudar de navio, e quando enfrenta uma tempestade, sem controle nenhum, durante 14 dias. O navio é destruído e chega lá em Malta. Aí, então, ele fica ali na ilha, ministrando, servindo, pregando o evangelho. Durante 3 meses, o inverno acaba, eles são colocados no outro navio e vão em direção a Roma, já algemados, já de alguma forma sob os cuidados, não tendo mais a liberdade que ele tinha para fazer o que ele bem queria. Faz a viagem de navio. Quando chega a Portioli, aí eles entram em terra e agora vão fazer a viagem em caminhada, 120 quilômetros de caminhada até Roma. Na metade do caminho ele encontra alguns irmãos que saíram de Roma para encontrá-lo. Já se alegrou o seu coração. Anda mais 15 quilômetros, mais irmãos chegam. E aí ele, graças a Deus, Deus, muito obrigado. Então, mas ele está preso, não tem controle sobre a situação. Mas Deus estava cada dia o encorajando, ele se animou nesse encontro e ele deu graças a Deus. Ele chega em Roma. E ele, então, é permitido, por todas as histórias que ele teve, por ser cidadão romano, por aquilo que os soldados e Júlio viram dele, é permitido com que ele alugue uma casa e fique nessa casa, até que os acusadores
que tinham levantado algumas acusações, cheguem até Roma e apresentem as suas causas, e aí então ele iria ser julgado pelo imperador. Então Paulo tinha que aguardar isso. Isso poderia demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, até que o imperador chegasse: olha, não apareceu ninguém, então você é inocente, está aqui meu salvo-conduto, você pode andar, ninguém pode fazer, qualquer pessoa que intentar alguma coisa com você estará indo contra um veredito de Roma. Então Paulo tinha que ficar ali. E ele foi acorrentado, então, ao soldado da guarda pretoriana, que alguns falam de 5.000 soldados, outros falam até 9.000 soldados. E Paulo, em determinado lugar de uma das epístolas, ele fala que toda a guarda pretoriana, não sei se todos passaram ali por Paulo, mas ele fala que toda a guarda ouviu do Evangelho. Então, talvez alguns ouviram Paulo pregando, e Paulo também pregando, né? Quando chegaram de madrugada, eles acompanharam toda a vida cristã de Paulo. E aí eles também comunicaram aqueles que se converteram, ou talvez aqueles que não entenderam nada, mas conversavam o que tinha acontecido, eles comunicaram também o Evangelho para as outras pessoas ali de Roma. Então, está nessa situação. E nós encontramos hoje Paulo ali naquela casa, chegou na sua casa, ele tem uma morada. Então, vamos ver. Antes disso, né, e tem a pergunta que eu queria levantar, que muitas vezes a gente levanta essa questão durante certas etapas da nossa vida. Então, Paulo ficou preso lá em Jerusalém, ele ficou preso em Filipos, mas um pouquinho tempo só. Daí ele ficou preso em Jerusalém, ele ficou preso em Cesareia, ficou preso no navio e agora está na casa preso, sem saber por quanto tempo vai ficar ali. E a grande pergunta, quando a gente está em algum lugar, que talvez alguém colocou nós ali, e porque a gente está amarrado a alguém, algemado a alguém, né? Algemado ao seu esposo, algemado à sua esposa, algemado aos seus filhos, aos seus pais. Nós somos pessoas que temos relacionamentos, nós temos conexões com outras pessoas, com empresas, com escolas, com trabalho. Nós sempre estamos algemados, nós não temos certas liberdades, né? E aí, em determinada situação, em alguns lugares que nós estamos, pode ser que a situação não seja confortável, nós sejamos conduzidos para lá e para cá. E em determinado momento, nós ficamos muito tempo, e muitas vezes sem saber por quanto tempo vai durar aquilo. E a pergunta que surge no nosso coração muitas vezes é: por que eu estou aqui? Qual o propósito? Qual a razão? Por que eu estou aqui? Quando o nosso conhecimento das Escrituras, da pessoa de Deus, não é suficiente, essa pergunta pode ser um desastre, pode causar grandes desastres nas nossas vidas. E aqueles momentos que nós poderíamos ser muito úteis na mão de Deus, nós vamos sofrer, nós vamos adoecer, nós vamos envelhecer. E nós vamos passar momentos muito difíceis. No versículo 16, que é do texto da semana passada, é a última vez que Lucas vai usar um verbo que indica que ele estava presente com Paulo. É a última vez no livro de Atos que nós vamos perceber, pelo texto de Lucas, que ele estava com Paulo. Então parece que Aristarco, Paulo e Lucas chegaram a Roma. E Lucas, então, Paulo falou: olha, agora não é necessário sua presença aqui, Aristarco não está aqui, os irmãos de Roma vão cuidar, nós temos outras necessidades, nós temos igrejas precisando, vocês são muito úteis, eu vou enviar vocês. Talvez, né, muitas pessoas comentam que talvez Lucas foi lá para Filipenses, ele foi o pastor da igreja de Filipenses. Uma das melhores igrejas. Inclusive, daqui 2 domingos, nós vamos começar a estudar esse livro. O livro de Lucas, sobre a igreja de Lucas, que Paulo escreveu para essa igreja. É uma carta muito bonita, é uma carta de alegria, uma carta de uma igreja pobre, simples, com pequenas dificuldades, com pressões externas.
É um momento em que Paulo está na prisão, nessa prisão que ele está, e ele vai escrever 4 cartas. Ele vai escrever uma carta para os Efésios, ele vai escrever uma carta para os Filipenses, ele vai escrever uma carta para os Colossenses e vai escrever uma carta, juntamente com Colossenses, para Filemon, para um amigo que ele tinha lá em Colossos. Então, lá na prisão, Paulo vai produzir material para ajudar essas igrejas e esses líderes dessas igrejas a caminharem. Então, parece que Paulo enviou Lucas lá para Filipenses. Então, veja aqui o versículo 16. Quando chegamos a Roma. Esse é o último verbo que está na primeira pessoa do plural, que indica que Lucas estava com Paulo. Daqui para frente, Lucas vai narrar algo que talvez ele ficou sabendo, algo que ele depois falaram para ele a respeito, o Paulo falou depois, posteriormente, o que aconteceu, e ele então pôde terminar o livro de Atos. Mas é o último, aqui é a indicação que, ao chegar em Roma, logo após, alguns momentinhos depois, Lucas já se despediu de Paulo. Então, Lucas fala, quando chegamos a Roma, a capital dos gentios, Paulo tem um ministério para pregar aos gentios. Era onde que Jesus falou, olha, lá em Jerusalém, Paulo, da mesma forma com que você testemunhou, você pregou aqui para os judeus, aqui em Jerusalém, você vai fazer a mesma coisa lá em Roma. E parece que dali para frente, tudo indicava que isso seria impossível. A emboscada que os judeus queriam montar, aquelas tentativas de fazer com que Félix e Festo conduzissem Paulo à morte e se sujeitasse à sedução, à pressão dos judeus. Depois, num navio, aqueles 14 dias que Lucas narra, perdemos todos a esperança. Depois, a ilha chegando, aquelas pedras chegando, e o navio indo, e o navio dá de frente e começa a bater tudo quanto era. Vamos morrer. Então, tudo parecia que não seria possível o cumprimento daquela palavra que Jesus disse para Paulo ali na prisão, tanto em Jerusalém como em Cesareia. Mas aí tem um problema. Algumas vezes a gente vê no Facebook, né? Eu já falei um pouquinho disso daí. Alguma pessoa está com algum probleminha lá e nós escrevemos lá embaixo. Olha, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Legal, a pessoa, puxa, né, anima muito a pessoa. Mas sou o Éder falando. Que capacidade que eu tenho de determinar que vai dar tudo certo. E o que é tudo certo? Estar com Deus? Você vai morrer, vai dar. Isso é tudo certo, né? Aí vai tudo resolver. Não sei se a pessoa está querendo dizer isso. Claro que não está querendo dizer. Mas o problema é que a palavra que Paulo recebeu lá em Jerusalém e em Cesareia foi de Jesus. Então aí, não importa que circunstâncias que você está enfrentando, que situações você está enfrentando, que adversidades você está enfrentando, se Jesus disse claramente, e essa palavra é diretamente para você, vai acontecer. Independente do que esteja desfavorável. Se lembra que Jesus chegou para os discípulos, ele chegou, depois de pregar, ele falou assim, olha, vamos passar para o outro lado do mar. E aí, quando embarcaram no navio, veio uma grande tempestade. E os discípulos estavam apavorados e chacoalharam Jesus. Você não está se importando conosco? O que Jesus falou para eles? Vocês são pessoas de pouca fé. Por quê? Porque eles tinham capacidade de determinar para a tempestade? Não, porque Jesus falou para eles, vamos passar para o outro lado. Não importa se após eu falar o que vamos fazer, se aconteça adversidades ou situações adversárias. Jesus falou. E sendo Deus, aquilo que Ele fala, acontece. Aquilo que Ele fala é um decreto. Jesus criou todas as coisas. E como que Ele criou isso? Haja luz, as coisas aconteciam. Haja o sol, haja luminares, haja os peixes. Simplesmente
faça-se, haja. Então, como Jesus falou isso para Paulo, isso daqui inevitavelmente ia acontecer. E Paulo, então, chegou em Roma. Essa palavra de Lucas é muito séria. Isso aqui prova, é uma garantia de que, ao confiarmos na palavra de Deus, na pessoa de Jesus, estamos muito seguros. Não depende do nosso pensamento, do nosso esforço, do nosso pensamento positivo, não. Depende da revelação, do decreto e da palavra de Jesus. Somente isso. E quando Lucas fala, quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão, então essa autorização, de ter sua própria moradia sob a guarda de um soldado. Então ele vai ficar algemado, talvez pelas mãos, o soldado em pé ali, bonitão, era a guarda pretoriana, a guarda nobre do império, e ele é os soldados mais inteligentes, mais capacitados, mais respeitados. Então, olha o presente que Deus, olha a oportunidade que Deus está dando para Paulo. Mas aí a grande questão é, por que estou aqui? Se é uma pessoa que não consegue compreender e entender quem é Deus e os seus planos, a sua vontade, isso daqui vai ser um sofrimento. E nós vamos ver no texto hoje, e nós já estamos vindo lá, desde que Paulo saiu de Jerusalém, em nenhum momento a gente vê Paulo de biquinho virado com Deus. Em nenhum momento ele está reclamando ou chorando situações terríveis que estão acontecendo sobre ele, como se Deus tivesse perdido o controle. Mas ele entende que tudo aquilo fazia parte do plano de Deus. Apesar das adversidades, Deus estava no controle para transformar tudo aquilo no bem, tanto para as pessoas que estavam juntamente com ele, como para a sua própria pessoa. E isso aconteceu. Ele estando no navio, as orientações que ele deu para aquele navio foi impedir que os marinheiros saltassem fora e deu esperança para que as pessoas comessem e tivessem energias para poderem nadar e chegar à praia. Então, Deus o abençoou, o capacitou para que ele fosse bênção para as pessoas. Ao chegar naquela ilha, ele evangeliza, ele cura o pai de Públio, muitas pessoas são curadas, e durante 3 meses, Paulo incessantemente deve ter pregado naquela ilha. Uma igreja muito forte, causando impacto nos soldados, nos prisioneiros, e agora eles vão juntos, caminhando até Roma. Então, algumas vezes, Deus escala situações onde a gente vai ser colocado ao lado de pessoas. E em alguns momentos, situações que parece que a gente nunca gostaria de estar ali. Parece que em toda a nossa vida a gente se esforçou para nunca se encontrar naquele momento. Naquele envolvimento. E aí, quando a gente tem essa consciência de Deus, a gente fala assim, Deus escalou a situação e me escalou para estar aqui e escalou essas pessoas para estarem junto de mim. Coisa que você não planejou, algumas coisas são surpresas, surpreendentes, momentos muitas vezes gostosos demais, mas tem situação que a gente fala, que coisa, o que Deus quer de mim nesse momento? Paulo já tinha escrito uma carta para essa igreja. Uma carta um pouquinho preparando a igreja para a sua visita, que ele queria fazer quando ele fosse para a Espanha, mas também era uma carta que ele estava quase que se desculpando com a igreja. Ele falava para essa igreja, olha, eu quero muito ir para aí. Eu quero fazer uma visita. Eu quero ser encorajado pela fé de vocês. Eu quero encorajar vocês. Eu quero fortalecer vocês. Eu quero trabalhar junto com vocês e ver frutos espirituais. Eu quero compartilhar os dons, as habilidades, as capacidades que Deus tem me dado para servir vocês. Mas eu tenho sido impedido, porque quando eu quero ir para trabalhar com vocês, fazer uma visita, surge uma oportunidade de eu pregar o evangelho aonde não foi pregado ainda. Então o próprio Paulo se impedia de ir para Roma. Mas agora não tinha jeito. Mesmo que ele não quisesse ir para Roma, Jesus o levou até lá. Sendo preso em Jerusalém, em Cesareia, no navio, ele está sendo conduzido, agora amarrado ao escravo, e permanecendo em Roma, algemado com esse soldado.
Então ali todos os soldados estão escalados. E Paulo vai conviver com os irmãos cristãos de Roma e, em primeiro lugar, ele vai ter uma urgente reunião. Versículo 17 até o versículo 18. 3 dias depois de chegar. Puxa, eu já recapitulei aqui. Cesareia, o primeiro navio, o segundo navio, Malta, depois o outro navio, o terceiro navio, aí ele chega em Puteoli, anda 120 quilômetros, ele chega em Jerusalém, essa é a forma que os judeus contam o dia. No primeiro dia ele chegou em Jerusalém, no segundo dia ele arrumou algumas coisas e mandou um recado para chamar os líderes da nação de Israel ali, os judeus ali em Roma. E no terceiro dia, não 3 dias depois, não, no terceiro dia, então ele tem essa reunião com esses líderes judeus. Então veja o que o texto fala aqui. 3 dias depois de chegar, Paulo convocou os líderes judeus locais e lhe disse: irmãos, embora eu não tenha feito nada contra nosso povo, nem contra os costumes de nossos antepassados, isso era o que Paulo vinha repetindo. As pessoas estavam acusando, ele estava, toda vez que ele era julgado, ele falava: eu não fiz nada contra o povo, não fiz nada contra o templo, não fiz nada contra a lei, não fiz nada contra os costumes. Mas as pessoas estavam tão iradas porque ele pregava a ressurreição, que queriam matar e inventavam acusações e falsas testemunhas eram apresentadas. Então, apesar de não ter nada contra, eu fui preso em Jerusalém. Então, acabamos de falar, Paulo vai recapitular isso. E fui entregue ao governo romano. Então foi entregue ao Claudio Lisas, depois a Félix, depois a Festo. E depois a Agripa vai fazer o último julgamento. Os romanos me interrogaram. Então ele coloca os romanos no plural aqui. Cláudio, Félix, Festo e Agripa. Os romanos me interrogaram e queriam me soltar. Eles não acharam nada de problema na vida de Paulo. Pois não encontraram motivo para me condenar à morte. Vocês percebem o que acontece aqui? No segundo dia, Paulo chegou ontem, hoje, ele manda, hoje ele manda convocar os líderes judeus. Então, amanhã, os líderes judeus chegam até Roma. Esses líderes, a maior parte deles, não eram cristãos. Mas Paulo fazia parte de um povo. E os judeus de Jerusalém, e que foram até Cesareia, eram judeus. Então, Paulo, inteligentemente, com a sabedoria que tem, e de uma forma de prestar contas, e fazer com que essas lideranças judaicas em Jerusalém, em Roma, não comece a ouvir boatos, ele, sabiamente, de forma urgente, ele manda chamar as pessoas e fala ao vivo com essas pessoas. Agora, Paulo, ao falar isso, ele não está querendo somente se precaver. Não está querendo simplesmente livrar a barra dele. Mas o que está por trás aqui, já que se há uma notícia de que Paulo está sendo conduzido preso, porque é um agitador contra o templo, contra a lei, contra a nação de Israel, então, ao chegar em Roma, as pessoas vão estar indispostas com ele. Paulo não está nem preocupado com isso. Então, inicialmente, parece que essa é a preocupação. Ele quer limpar a barra, ele quer fazer como se diz, uma média aqui com esses líderes. Não. O que ele quer é aproveitar essa situação, dar uma satisfação, mas criar uma oportunidade de pregar o evangelho para as pessoas o mais rápido possível. Bem no início de Romanos, Paulo fala que ele foi chamado para ser apóstolo. E apóstolo para pregar as boas novas. Primeiro aos judeus, depois aos gentios. E Paulo sabia que lá em Jerusalém quase morreu. Em Cesareia queriam matá-lo. Na tempestade quase morreu. No naufrágio quase morreu. Na fogueira quase morreu. Então, a morte parece que é algo bem próximo. Então, se eu tenho um chamado de pregar o evangelho, eu vou deixar para depois? Eu vou empurrar com a barriga? Eu vou adiar? Eu vou descansar primeiro? Depois de 120 quilômetros,
Uma pessoa já muito frágil, com talvez algumas enfermidades, tanto na sua vista, talvez joelho que tinha sido quebrado. Então, talvez a pessoa que tinha muita dificuldade de caminhar, de 120 quilômetros de caminhada. No outro dia, no segundo dia de estando ali, ele já manda chamar um povo que ele queria pregar o Evangelho. Então, inicialmente, nesse primeiro versículo, ele vai falar: não foi encontrado nada contra mim. A lei romana, eles me julgaram, 3 pessoas, e não foi encontrado nada contra mim. Versículo 19, e ele fala: eu também não sou do contra. Não tem nada contra mim, e eu também não sou do contra. Versículo 19, mas quando os líderes judeus lá em Cesareia protestaram contra a decisão, isto é, os romanos julgaram, não tinha nenhuma culpa, queriam liberar, e os judeus falaram: não, esse cara tem que morrer, é errado, vocês estão sendo injustos. Paulo então percebeu que se os romanos soltassem ele, na primeira esquina os judeus iam pegá-lo e iam matá-lo. Tanto era a ira que eles tinham. Então Paulo, nesse momento, considerei necessário apelar a César, embora não tivesse acusação alguma contra o meu próprio povo. Porque ao apelar para César, cria-se a ideia de que Paulo está querendo processar o povo judaico. Apesar de tantos males, de tanta injustiça, de tanta coisa ruim que eles fizeram contra Paulo, sendo ele um cidadão romano, sendo ele uma pessoa que tem direitos, nesse momento, Paulo não levanta essas questões. Mostra que ele não tem problema nenhum com os judeus. E ao apelar para César, simplesmente ele quer preservar a sua integridade. Ele quer que um tribunal superior julgue a situação. Ele não está levando, ele não está fazendo algo contra a nação, contra o templo, contra as leis e contra os líderes. Ele fala: não tenho nada contra eles. O problema deles não são contra mim. A fúria deles é dirigida a mim. O desejo deles de me matar é me matar. Mas o problema deles não é contra mim. O problema deles é contra Deus. É contra Jesus. E ele vai falar que é contra a esperança que Deus prometeu pelos profetas à nação de Israel. Então, como eles não conseguem fazer nada contra Deus, quando no tempo passado tentaram fazer com Jesus, até julgaram, levaram à morte, mas ele ressuscitou, então não conseguem fazer nenhum mal contra Deus. Então, toda aquela pessoa que tem uma identidade, tem um crachá, tem um cheiro de Deus, vão sofrer as consequências. Então, Paulo, eu não tenho problema com eles. O problema deles não são comigo, é com Deus. Vocês estão entendendo o que Paulo está fazendo aqui? Humanamente falando, ele poderia levantar todas essas questões que os judeus fizeram contra o cidadão romano e o imperador despachar um batalhão para ir e destruir a nação de Israel. Mas ele fala: o problema não é esse. O problema não é contra mim. E Paulo chama essas pessoas para explicar isso. Eu não sou do contra, eu não estou contra. Eu quero o bem. E todas as oportunidades que Paulo teve, ele sempre vai pregar o Evangelho para os judeus. E já chegando em Roma aqui, ele não tem aquela aversão, não tem aquele nojo do seu povo. Ele busca chamar o mais rápido possível para que não aconteça nenhum desastre com ele e ele seja impedido de falar para os judeus ali de Roma. Versículo 20. Tudo que está acontecendo, todos esses problemas, todas essas acusações, toda essa viagem, todo esse transtorno que eu estou passando na minha vida, é por causa da esperança que Deus deu à nação de Israel. Veja o que ele fala no versículo 20. Por isso pedi a vocês que viessem aqui hoje, para que nós conhecêssemos. Olha a sabedoria de Paulo. Primeiro ele demonstra para nós que ele tinha urgência em cumprir o seu chamado.
Em segundo lugar, apesar de tanta adversidade, tanta intriga, tanta animosidade, ele trata eles cordialmente. Ele é cordial, ele é amistoso, e ele tem o desejo de conhecê-los, saber quem eles são, quais as lutas. Eles tinham já passado vários problemas ali em Roma. Por causa de alguns judeus meio picaretas, o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma, e todas as vezes que os judeus na história foram expulsos, esses exílios sempre aconteceram com uma característica. Sempre os judeus chegam em algum povo, em algum lugar, eles começam muito pobres, mas em pouquinho tempo eles estão abrindo a sua lojinha, e aí se tornam ricos. E todas as vezes que os judeus são expulsos, eles são expulsos com a roupa do corpo. Na Espanha aconteceu isso. Na Espanha os judeus foram expulsos há poucos séculos atrás, no começo do século, não me lembro agora a época, mas a Espanha expulsou os judeus para ficar com toda a riqueza que estava nos bancos dos judeus. E a Espanha quase foi à bancarrota. Então, os judeus tinham passado por isso. E aí alguns começaram, depois que os romanos foram esquecendo isso, alguns começaram a voltar e novamente já estavam se tornando prósperos aqui em Roma. Então, Paulo, eu quero conhecer vocês. Eu sei que vocês têm passado também dificuldade por ser povo de Deus. E eu sou povo eu sou do mesmo povo. E também para que eu pudesse explicar que estou preso com estas correntes, não porque eu sou um bandido, um criminoso, eu tentei introduzir um gentio no templo, mas eu quero explicar por que isso aconteceu. E tudo isso aconteceu, sabe por quê? Por causa da bendita esperança de Israel. E Lucas, talvez Paulo explicou com mais detalhes, mas Lucas ele vai usar só essa expressão. Tudo que eu estou passando é por causa da bendita esperança de Israel. Em vários momentos em que Paulo teve a oportunidade de apresentar a sua defesa e ele acaba testemunhando, ele acaba pregando, ele vai falar a respeito da esperança de Israel, que foi anunciada por Moisés, que foi anunciada por Abraão, que foi anunciada pelos profetas. O que é essa bendita esperança? A ressurreição. Que todos podem desfrutar e viver de forma total, com total liberdade com Deus, de forma perfeita, em paz. E isso é conquistado pela fé, pela graça, isto é, pela graça mediante a fé, nos méritos na obra que Jesus Cristo cumpriu. Sendo Ele Deus, sendo Ele homem, tendo morrido na cruz por causa dos nossos pecados, e Ele ressuscitou, sendo as primícias, o primeiro a passar por essa experiência. E agora a nação de Israel, não importa o que esteja passando, mas a todos aqueles que se arrependerem e crerem em Jesus, serão salvos, e mesmo que morram, viverão para sempre, porque a ressurreição pertencerá a eles. Então a bendita esperança é aquela visão que Ezequiel teve, de ver aqueles ossos secos, tudo misturados, de repente Ezequiel profetiza, os ossos começam a se juntar, e vem tendão, vem carne, vem músculo, vem pele, e aí se faz um grande exército. A grande esperança da nação de Israel, Deus ressuscitando aquele que crê para a vida eterna. Só que Deus também vai ressuscitar os que não creem também. Mas aqui é uma ressurreição para a morte eterna, para o julgamento eterno. Então Paulo fala, o meu problema é simplesmente porque eu prego que nós temos a esperança de Israel concretizada pelos méritos de Jesus. Então percebe que o problema não é com Paulo, é o problema de Deus. Deus que fez isso. Deus que enviou Jesus.
Deus que permitiu que Jesus fosse morto, Deus que ressuscitou Jesus, e Deus que convocou Paulo. O próprio Jesus convocou Paulo. Então o problema não, eles têm que se virar com Deus, não é com Paulo. Só que a gente, como ser humano, se não tiver essa capacidade e a sabedoria de Paulo, nós vamos achar que o problema é conosco. Versículo 21. Esses judeus, então, vão ter, por causa da sabedoria de Paulo, desse primeiro contato de Paulo, eles têm uma atitude muito bonita. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia, lá de Jerusalém, e ninguém que veio de lá nos informou alguma coisa contra você. Depois que você saiu, pegou os navios, ficou 3 meses em Malta, depois pegou outro navio e veio para Jerusalém, até agora não chegou nada. Já devia ter chego, porque você ficou 2 anos e um pouquinho lá em Cesareia. Então, não chegou nada aqui. Nós não sabemos nada contra você. Possivelmente, os judeus de Jerusalém tinham desistido da causa. Porque o que Paulo fez apelando para César era algo muito sério. Então, era um direito que ele tinha como cidadão romano, de ser julgado num tribunal superior, mas, se alguns judeus enviassem um advogado ou algumas testemunhas lá para ser julgado pelo tribunal do império, era um negócio muito sério. E se esse tribunal ele era muito rigoroso, rígido. Então, se o tribunal percebesse que houvesse alguma malandragem, como Cláudio percebeu, como Félix percebeu, como Festo percebeu e como Agripa percebeu, mas fazer o quê? Mas lá no império, isso, se percebesse qualquer malandragem, qualquer falso testemunho, essas pessoas seriam punidas severamente, pois tinham ido contra um cidadão romano, sendo eles não cidadãos romanos. Então os judeus, quando Paulo apelou para César, os judeus perceberam, acabou, não tem mais jeito. E talvez eles pegaram o tapete, jogaram para debaixo do tapete, desistiram, e aí Paulo então é enviado para Roma, e Paulo tem que formalmente aguardar. Então, Paulo sabia disso, eles não vão se arriscar. Ele sabe que isso é problemático. Então, Paulo apelou para César. Não para se livrar de algo que ele tinha feito errado. Ele não tinha feito nada contra. Ele só apelou para se preservar. E aí, poder continuar o seu ministério. Versículo 22. Então, no versículo 21, os judeus falam: olha, fica tranquilo. Nós não recebemos nenhuma notícia, nenhuma carta, e ninguém veio aqui falar nada de você. Contudo, queremos ouvir o que você pensa. Se pararmos aqui e falar, puxa, esses caras estão muito interessados. Mas são pessoas que demonstram uma certa abertura, pois o que sabemos a respeito desse movimento do caminho, desse grupo de judeus que agora estão se misturando com gentios, porque creem que o Messias já veio, morreu, ressuscitou, e agora não existe mais separação, não existe muro de separação entre judeu e gentio, todos eles são um só povo, e a salvação é pela graça, é mediante a fé, não precisa mais haver cumprimento da lei, e o gentio agora se torna povo de Deus, e não precisa fazer parte do povo de Deus, é simplesmente pela fé, e ele é salvo, tem os seus pecados perdoados. Então, é um negócio meio sério, a gente quer explicações, e o que eles falam? Pois o que sabemos a respeito desse movimento é que ele é contestado em toda parte. O que eles falam? Nós estamos sabendo sobre a sua vida, Paulo. Nós estamos sabendo que você prega, que o Messias já veio, e que através da fé nele tem-se a vida eterna, tanto gentil como judeu. Não é mais pela obrigação da lei. A gente sabe algumas coisas. E a gente sabe que em todo lugar que você foi, você pregou essa mensagem, essas ideias, e criou confusão entre os judeus. Não é o que eles falam aqui. E que esse movimento é contestado em toda parte. E, gente, ao estudarmos o livro de Atos até agora, a gente percebeu isso. Todo lugar que Paulo ia, ele chegava numa sinagoga, tinha um narizinho um pouquinho maior, talvez um quipá aqui, os judeus falavam, é judeu, então venha ler um texto bíblico.
Paulo ia ler os textos de Davi, o texto de Isaías, que falavam sobre a obra expiatória, sacrificial de Jesus, do Messias. E aí Paulo fala, olha, isso aqui já se cumpriu, gente. O Messias já veio. A salvação é pela fé. E aí o pessoal, verdade? Que legal! Alguns ficavam tão bravos e já davam um pontapé em Paulo, já apedrejava, já jogava fora da cidade. Lá de Bereia, falou, peraí, explica para nós, aqui nós estamos com as escrituras, onde está escrito isso? Prova para nós. Então Paulo ia textos por textos, mostrando claramente como as escrituras falaram a respeito daquilo que ele estava pregando. Que aquilo que ele estava pregando, o fundamento sólido eram as próprias escrituras. Domingo que vem a gente vai ver isso. Alguns lugares, alguns judeus se convertiam, até o zelador de uma sinagoga muitas vezes se converteu, e aí Paulo começou a se reunir na casa dele, que era do lado da sinagoga. A sinagoga era o prédio onde os judeus se reuniam. E outros judeus passavam a perseguir, e até perseguir os gentios, e até pedir para algumas mulheres gentias que tinham homens, lá em Éfeso aconteceu isso, que tinham seus maridos que eram autoridades na cidade, eles começaram a assim, manipular essas mulheres para que os maridos fossem contra esse grupinho agora que estava se convertido. Então, a ideia aqui é que eles falam, nós queremos ouvir. Pois o que sabemos a respeito desses judeus que têm saído do judaísmo, estão se juntando com gentios aí, e vivendo, abraçando, e o judeu não fazia isso. E dizendo que são o mesmo povo agora, que foram perdoados, que são salvos pela graça. A notícia que nós temos chegado aqui é que aonde você passou e aonde outras pessoas que têm falado sobre o movimento, tem causado confusão. Então a gente quer ouvir. Gente, que oportunidade, hein? Paulo sempre cavava oportunidades. Ele sempre buscava oportunidades. Mas aqui, ao fazer essa explicação, esses homens aqui estão falando para Paulo, Paulo, fale, pregue para nós. Então Paulo tanto aproveitava oportunidades, como ele criava oportunidades. E para ele, isso era um comichão. Isso era urgente. Ele precisava fazer para agora. Então não esperou uma semana, um mês, para dar uma passeadinha, ver se encontrar. Já chamou, vem para cá, eu quero conversar com vocês. Eu quero explicar a minha situação. Eu quero... E aí aconteceu a grande oportunidade dele poder pregar aos judeus em primeiro lugar ali em Jerusalém. O que a gente pode aprender desse texto hoje? Primeiro, eu devo cumprir o meu chamado onde estou. Qual que era o chamado de Paulo? Pregar aos gentios. Mas primeiro aos judeus. Ele estava na cadeia em Jerusalém? Pregava. Estava em Cesareia? Pregava. Estava no navio? Pregava. Estava caminhando? Pregava. Chegou em Roma? Está na casa? Pregava. Então, o próprio Jesus falou assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nas versões, quando se traduz do grego para o português, algumas vezes se comete alguns erros. Ou faz uma tradução que não é boa. A melhor tradução para esse texto não é ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas seria indo por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não está errado. Mas quando eu recebo essa ordem, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, eu fico assim, puxa, eu tenho que ir lá para Portugal para pregar o evangelho. Porque só quando eu chegar em Portugal eu vou pregar o evangelho. Então eu fico aqui planejando a minha vida e juntando dinheiro e aprendendo a falar o português, né? E sonhando, não vendo a hora, e eu vou envelhecendo, e daqui a pouco acontece alguma coisa, não pude pregar o evangelho em Portugal.
E tanta gente do meu lado, aonde que eu fui no hospital, eu fui na escola do meu filho, eu dei carona para alguém, eu visitei, fui num churrasco. Ah, mas não tive oportunidade de pregar o evangelho. Evangelho eu ia pregar só quando estivesse em Portugal. E Deus criando, dando, me colocando, escalando pessoas para ouvir a mensagem, e eu com o foco lá em Portugal. Então, quando eu entendo que é indo, em todo lugar, qualquer situação, qualquer momento, eu vou estar atento. É uma oportunidade, é uma oportunidade. E se Deus não deu a oportunidade, o que eu devo fazer? Eu devo criar a oportunidade. Agora, aqui, tem o segundo princípio de Paulo. Nós devemos ser tratáveis, nós devemos ser cordiais. Algumas vezes Deus não deu a oportunidade, a gente cria uma oportunidade, mas aí a gente é ruim. A gente afasta as pessoas. A gente trata as pessoas. Você é pecador, você vai para o inferno, você vai arder no inferno, viu? Então tem que haver uma certa amabilidade, uma certa afetividade. Então, é tão gostoso ver muitos aqui da igreja, de vez em quando, depois do serviço, tomando um lanche com alguém, fazendo esses relacionamentos amáveis, ouvindo as pessoas, de repente indo dar um passeiozinho. Então vai cultivando essa amizade, vai derrubando essa resistência. Uma outra coisa que não é muito saudável, não é muito tratável, você conhece a pessoa assim, no primeiro encontro, eu queria evangelizar você, vai para a minha igreja, viu? Tá, se a pessoa perguntou e quer, deseja, traz. Né? Mas cria, derruba as barreiras. E aí, de acordo com que as oportunidades vão surgindo, você vai aproveitando aquilo de forma amável, de forma tratável, de forma carinhosa, sem, talvez, aguentando algumas coisas que a pessoa está falando. Né? Você fala, puxa, mas aí é contra a Bíblia, isso aí ofende Deus. Calma, segura. E não ser, muitas vezes, idiota, né? Eu vi de um pastor que ele falou que um jogador de futebol, e Tiago, isso aí é bom para você, viu? No intervalo do primeiro tempo, ele está saindo assim, suadão, né? O repórter chegou para ele assim, e daí, agora você é crente, né? Eu não fumo, não bebo, não jogo. Não joga, a gente sabe. São coisas que... Isso não é testemunho. Tem outras coisas melhores para você falar da mudança, da alegria que você tem, da paz que você tem, da angústia que você tinha antes, agora Deus, você tem certeza que você está perdoado. Né? Então, ser inteligente, né, nessa questão do testemunho. O ponto 2 é: devo cumprir o meu chamado com urgência. Indo, não espera. Rápido. A gente não sabe se Jesus Cristo vai voltar antes de a gente terminar esse culto. Devo tratar as pessoas com cordialidade, devo aproveitar e criar oportunidades, e devo manter o foco na soberania de Deus. Tudo está no controle de Deus. Eu sei que muitas vezes a gente fica nervoso, chateado, nós nos ofendemos, nos sentimos ofendidos por aquilo que talvez as pessoas fazem conosco. Mas quem sabe Deus está colocando essas pessoas ao nosso contato para verem reações diferentes que as pessoas que não têm Cristo não terão, e as pessoas vão ficar surpresas por causa que a gente reagiu daquele jeito. E isso vai ser uma oportunidade de testemunhar. É aquilo que Cristo falou. Se alguém te tirar a capa, dá a túnica. Se alguém bater na face direita, dá a esquerda. Se alguém desafiar para um duelo, né, desmancha, acaba com tudo, né, não entra na briga. Então, o mundo, ele estranha as reações que provêm de um coração que é submisso a Cristo. E isso é a maior oportunidade que a gente pode ter. E que nós observamos na vida de Paulo. Eu não tenho nenhuma acusação contra vocês. E se eu não tenho contra vocês, muito menos contra Deus.
Depois de prisão em Jerusalém, depois da prisão em Cesareia, depois dos 2 navios, depois do naufrágio, depois da cobra, depois da ilha de Malta, depois ainda de uma viagem meio zigue-zagueando, ele chega ali em Portioli, tem que caminhar 120 quilômetros. Quando ele viu o povo de Deus, ele deu graças a Deus. Será que a gente, se passasse por tudo aquilo que Paulo passou, a gente visse um povo de Deus, a gente daria graças a Deus. Então a gente fala, mais esse povo feio pela minha frente aí. Mais 120 quilômetros. Mas talvez trouxeram um bentozinho quente para Paulo, talvez uma capinha um pouco mais limpa, mais quente. Mas só encontrar o povo de Deus, já Paulo novamente, tudo está no controle de Deus. Ele é soberano na minha vida, nada escapa. E Ele é o único que faz com que todas as coisas que aconteçam na minha vida sejam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Qual que era a pergunta no começo? Volta lá, Rosana. Por que estou aqui? Rafael, por que você estava aqui? Daqui uns dias você vai lá para o Brasil. Por que você vai estar lá? Érica, por que você está aqui? Keiko, por que você sobe tão alto? Amém. Robert, por que você está aqui? Eu queria talvez estar em outro lugar. Por que eu estou aqui? E quando ele fala aqui, não é somente lugar, é porque eu estou em certas situações, porque as coisas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo. Sabe o que vai acontecer quando a gente faz essa pergunta? Deus não responde. A única coisa é que Ele está conosco. E isso basta.